Então, pessoal, mais uma aula aqui, né, com o professor Eurípides. Então, hoje nós vamos falar sobre como fazer um artigo científico, né, aqueles artigos, aquelas coisas que vocês têm que estar digitando, quais as ferramentas que eu vou estar utilizando ali. Nesse caso, você vai estar utilizando o seu editor de texto, tá certo? Seja ele qual for. Pode ser do BR Office ou pode ser do próprio Windows. Tudo bem, galera? Então, olha lá, como fazer um artigo científico nas normas ABNT? Sabemos que sempre está saindo aí as novas nomenclaturas, tá certo, galera? Então, o importante é que você tenha uma certa consciência. Descrever o que deve estar contido em cada uma das partes e as principais regras de formatação. Então, se atente às regras da formatação, seja ela na instituição de ensino que você estiver fazendo, ou no campo profissional, ou seja também numa empregabilidade. Tudo bem, galerinha? Então, vamos prestar bastante atenção aqui nessas regrinhas, tá? Então, para isso, você tem que ter em mente tudo aquilo que lhe traz ideias, né? Lembra disso, que se você colher o material, se você conseguiu fazer a anotação coerente, que tudo aquilo que você preparou, agora vai estar na hora de você colocar no papel, tá certo, galera? Tem que colocar isso aí no papel. E de que forma que eu vou expor isso, professor? Você está vendo as imagens aqui, né? Primeiro você escreve, ou você digita, ou você leva lá para o bloco de notas. E em segundo tempo, olha lá, a imagem do cidadão. Então ele já tem a ideia formada, tá certo? Ele já sabe o que ele tem que fazer. Então ele já tem ali o chassi preparado, só falta colocar aquela camada para que ele venha a fazer esse artigo. Tudo bem? Então, diante disso, pessoal, o que você precisa fazer? Antes de tudo, galera, você tem aquela folha A4 ou ofício 2, tá bom? Antes de você começar a fazer essa digitação, é importante que você formate esta folha. Como que eu faço isso, professor? É importante que você coloque na sua folha já preparada para receber a sua digitação. Tá? Em diante disso, nós temos aquelas formatações que o TCC ou a instituição, seja lá qual for que você estiver investindo, ela vai te passar como é que você vai fazer isso. Tá bom? Aqui você tem, por exemplo, tipo de fonte, se vai ser Arial, Times New Roman, tamanho da fonte, espaçamento, geralmente estão ligando muito com o e-mail, né? O alinhamento eles tem que ser sempre justificado. Aquele recuo do parágrafo, você pega, por exemplo, você está de frente para a sua folha, quando você pega da esquerda para a direita, ali lá em cima naquela reguinha que você vai estar elaborando, né? Então isso é importante que você saiba fazer. E o tamanho da fonte de textos especiais. O que são os textos especiais? Aqui embaixo está dizendo, principalmente aquelas citações diretas longas e aquelas que realmente você vai precisar colocar lá embaixo, tá? Tem uma regrinha aí que você poderá fazer, tudo bem? Então, primeiro, você já tem a ideia formada. Segundo, já te passaram as normas e vamos ali a mãos à obra, né? Então, a gente tem que ter as medidas. Como é que são essas medidas? Aqui você tem logo de cara, né? Qual tipo de fonte que você vai usar, tá certo? Tipo de fonte, Times New Roman ou Arial. Eu gosto muito de utilizar o Arial, viu, galera? Então, se você tem se você consegue manipular o editor de texto, se você consegue manipular o seu computador, aqui você vai ter a solução, tá certo? E o tamanho de fonte geralmente utilizado é aquele tamanho de fonte 12. Ah, professor, tem uns pé de 11, tal, vai no meio termo, né? Então vai 11,5. Só você digitar, tá certo? E aqui, galera, vem aquela atitude dos espaçamentos, tá? Vem a atitude do espaçamento. Então, como é que você faz isso? Bom, ali ó, já está mostrando praticamente o que é, né? Você clica naquela setinha para baixo ali e ele vai te mostrar simples, duplo, 1,5. Você clica lá e procure manter sempre zerado esse espaçamento antes e depois. Eu esqueci de colocar aqui, naquele quadrinho pequenininho, não adicionar espaço entre parágrafos do mesmo estilo. Então, você vai manter, quando você sugere o espaço entre linhas, quando você alterar o parágrafo, ele vai manter e não vai estar separando, alongando demais o espaço entre uma linha e outra, tá bom? Então é isso que você tem que prestar atenção. E aqui agora você já tem mais ou menos um formato, uma ideia de como que você vai começar a formatar, tá ok? Antes de começar a digitar. A princípio é isso. Poderá aparecer outras formatações? Poderá, mas veja bem,
A partir do momento que você já começa a tecer a sua formatação, pô, vai ficar mais fácil para depois você achar um engano, um erro, ali você consegue organizar. Agora, meu amigo, se você começa a digitar tudo antes e não formata, aí na hora que você começar a formatar vai dar problema, principalmente quando você for anexar as imagens ou outros arquivos, tá certo? E aqui, galera, sempre está dizendo o quê, professor? Você tem sempre que colocar justificado. Depende, se caso você for utilizar uma citação, que aquela citação você percebe que ela não vai dar o aceite com relação ao justificado, você tem um alinhado à direita, né? Que ele automaticamente, o editor de texto, ele vai trazer isso aí para você. Então, diante disso, claro, você tem aqui o panorama do seu editor de texto. Você pode fazer com que essa linha, o parágrafo seu, ele já venha direto pela própria régua. Olha lá. Então você posiciona o ponteiro do mouse no primeiro pontinho lá em cima, clica, segura e arrasta. Deu aquilo ali mesmo, 1,25. Tem gente que faz até o número 2. Eu posso também pegar por aqui, ó. Eu vou lá no menu parágrafo, né? E diante do menu parágrafo, ele vai abrir esse painel, recuse e espaçamento. E ali eu já vou colocar, ó, né, da esquerda, tá tudo alinhamento da esquerda, que está mostrando para vocês no azulzinho, e a primeira linha que está lá mostrando 1,25. Se eu der 2 cliques acima, 2 cliques abaixo, eu vou fazer alteração na minha régua lá em cima. Mas eu prefiro, né, claro, quem tem uma certa prática, de mexer na régua primeiro, tá bom? Então você pode clicar lá na régua e já pode, digamos assim, já começar a deixar preparado como é que vai, digamos assim, se é sugestivo colocar o parágrafo, se não for sugestivo, mantém ele como se encontra lá, tá bom? Bom, e aí, galera, você tem agora que como que você vai fazer para confeccionar a sua página. A página é aquele papel todo em branco, né? E para confeccionar o papel todo em branco, já tem a dica aqui muito interessante, que você tem que manter aqueles espaços onde você vai grampear, geralmente ao lado esquerdo, né, das folhas sua, ou você vai colocar a espiral. Aí por isso que você tem que colocar esse espaço, por exemplo, margem do topo. Essa margem do topo está lá em cima, né? Começa lá no cabeçalho, 3 centímetros, vai que também que você queira grampear lá em cima. À esquerda do seu papel, né? Também você vai colocar 3 centímetros, porque aí você pode colocar uma espiral, pode perfurar maior. À direita, pessoal, você vai colocar 2 centímetros. Por quê, professor? Geralmente é onde você coloca o dedo, você vai manipular, costuma sujar um pouco, né? E a margem de baixo é onde vai entrar aquela parte do rodapé, tá certo? Onde entra a parte do rodapé. Como é que ficaria? Olha lá. Tá? Olha só que coisa interessante. Já deixou preparado para você a folha. Então, você tem a margem superior 3, né? Seguindo ali as orientações do nosso layout da página, conforme está ali. À esquerda, onde você vai grampear, pode colocar a espiral, pode mandar encadernar, também vai ser 3. À direita, vamos colocar 2, aquele negócio que você fica pegando na mão e mexendo. E lá embaixo, a parte inferior também, 2. Você pode colocar ali a nota de rodapé e tal. Tranquilo? Então, é assim que vai funcionar, galera. Sem estresse, né? Então, vamos lá. Continuando aqui, agora é a formatação do seu texto. Então, tem que ter atenção aqui no nosso texto. Então, peguei aqui um exemplo, né, de uma formatação já pronta, de um artigo, já está preparado. Como é que você vai formatar o seu texto, tamanho de fonte, o espaço, aquela coisa toda, né? Aquelas breguetes todas que você tem que fazer. Ou tem muitos colegas aí de vocês, ou até a gente passa uma dica que você já pega lá um artigo já pronto, tá bom? E aí você vai só, seleciona e digita em cima dele, tá certo? Mas aí você tem aqui, ó, os tamanhos dos títulos e subtítulos. Geralmente lá no título você pode colocar tamanho 14, caixa alta, que está tudo, digamos assim, maiúsculo, né? E vai colocar o negrito, onde a forma da letra ela fica mais forte. Os subtítulos também você pode fazer igual. Então, olha ali onde está o subtítulo, ó, tamanho negrito, né? Tá lá com a introdução, caixa alta. Também você pode fazer do mesmo jeito, tá bom? Não vai ter problema nenhum.
E aqui, galera, seguindo novamente, você tem lá, né? O tamanho 12, negrito, tá lá o nome de quem digitou, de quem fez, tá certo? E aqui você também tem o tamanho 12 em negrito, onde está escrito lá o resumo, e as palavras-chave, aqui ó, palavras-chave, tá vendo? Então, onde está o resumo, você vai conseguir aí reorganizar. Professor, eu posso digitar tudo para depois fazer essa formatação? Olha, cara, até pode. Se você já fez a formatação da sua folha, está tudo organizado, não tem problema nenhum. Se você já se reorganizou aí todos os seus aparatos, não tem problema nenhum não, tá? Você pode fazer. E aqui você tem lá o tamanho já da nossa fonte comum, né? Que é onde você vai fazer a sua introdução, onde você vai digitar, tamanho 12, bonitinho. Ali no resumo, dê um destaquezinho para o itálico, né? Aquela quando você tem uma quedinha para a direita. Pode colocar? Depende da instituição, galera. Se a instituição autorizar você a fazer isso, tudo bem. Se caso ela preferir que mantenha seu itálico tamanho fonte 12 com relação ao texto em si, você vai manter, tá bom? Espero que vocês estejam concatenando as suas ideias aí com relação ao nosso a ideia aqui do nosso artigo científico, né? E diante disso, pessoal, continuando aqui com a nossa apresentação, temos os espaçamentos entre o título, o subtítulo que está ali do autor que digitou, né, Eurípides Marques Vieira, tem ali o resumo, um subtítulo também, tem as palavras-chave e tem a introdução. Então, espaçamento entre eles. Inclusive, depois do resumo, também tem um espaçamento, tá certo? E esse espaçamento, geralmente você dá lá 2 enters, né? Aliás, você vai dar 3 enters, porque é no terceiro que você vai começar a digitar, tá certo? Porque, lógico, se você der 2 enters, o que vai acontecer? Ele vai digitar no segundo, fica só como se tivesse tido um espaço só. Então, vai depender também das normas daquela instituição que você tiver se alinhando, né? Olha lá, geralmente, a média, pessoal, é 2 espaços medindo a distância de um parágrafo, medindo a distância de um título, subtítulo, de uma indicação, tá certo? Isso aqui você tem que estar sempre, ó, com a mente ligada, prestar atenção nesses detalhes, tá ok? Nada de fazer maracutaia. E outra coisa muito importante, cara, se você copiar alguma coisa de um determinado pessoa e essa pessoa errar, você não vai poder falar nada, tá certo? Você tem que tomar muito cuidado com isso aí. Outra atenção aqui que a gente tem que ter é a indicação de quem é o autor. Então, o autor está lá em cima, né? Eurípides Marques Vieira. Então, mas você vai ter que colocar o nome da instituição e a graduação do autor. Aonde? Pelo rodapé. Algumas instituições utilizam isso. Então, você vai lá, colocou lá a nota de rodapé, o que você vai fazer? Seleciona lá em cima o nome, né? Deixa lá o cursor piscando, vai lá no seu editor de texto, dependendo das versões, viu, galera? Eu não posso dizer aqui para você, eu estou utilizando o meu aqui, a última versão, parece que é 2019, mas se você for utilizar 2007, 2010, aí carece de você poder pegar as instruções, ver as instruções do seu editor de texto, onde é que eu faço o meu rodapé. E aqui embaixo, galera, já está dizendo, né? Tem um númerozinho lá em cima, no Eurípides Marques, e aqui embaixo um númerozinho pequenininho também, dizendo quem é o Eurípides Marques, tá vendo? Então eu fiz essa indicação. Professor, mas geralmente eu não posso fazer essa indicação numa contracapa, tal. Olha, galera, aquilo que eu falei para vocês, vai depender da instituição elaborar o material para você e te passar as regras. Estou te passando aqui um artigo científico, algo que você vai digitar do modo mais simples, só para você ter uma ideia, tá bom? Agora, se você não tem um conhecimento profundo sobre os editores de texto que você está começando agora, solicito você visitar aí alguns sites, né, alguns vídeos do canal aí, das redes sociais, do YouTube, sei lá, seja qual você achar conveniente, e começar a estudar como é que trabalha isso, tá bom? Então aqui embaixo está lá o nome já de quem fez o trabalho e a instituição que ele tá estudando, beleza, galera? Então continuando aqui, ó,
criando o rodapé. Mais uma vez eu vou frisar. Você deve prestar atenção qual é o tipo de editor de texto que você vai usar ou que você esteja usando, tá bom? Tá fazendo uma pergunta. Qual que você vai usar ou qual que você esteja usando? Então, tem várias versões que eu falei, ó, 7, 10, o 365, 2019, etc. Tem o BR Office também, né? Que trabalha aí com software livre. Aí também ele tem as mesmas configurações dos editores de textos, principalmente do Office. Tranquilo? Beleza? Então não tem como eu passar uma mágica para você, como é que você vai fazer. Depende. Aí você tem que verificar qual que é o tipo de aplicativo que você está usando, tá? Continuando aqui, galera, agora nós vamos entrar numa parte muito importante que é a citação longa. Galera, a citação longa é essa aqui, ó. Não vou enrolar, não, vamos falar logo de cara, né? É a identificação de um determinado autor. Você está se sugerindo a ele. Lá em cima, de repente, você está falando sobre o assunto, aqui no caso, o analfabeto digital. Aí você quer pegar alguma citação, você quer pegar uma obra bibliográfica, uma parte dela, um fragmento dessa obra. Você tem direito de fazer isso? Óbvio que tem. Porém, você tem que identificar quem é o dono dessa fala, quem é o dono dessa obra. Aí vai fortificar aquilo que você havia dito anteriormente. Aí, nesse caso, é referente ao autor, tá bom? E aí vai comprovar essa indicação que ele está falando aqui, ó. Como é que faz isso, professor? Bom, galera, é o seguinte. Aqui você está vendo embaixo que na citação longa, ele colocou lá o colchete, os 3 pontinhos, está querendo dizer que foi uma parte do livro, uma parte do texto que foi pego isso aqui, tá? E aí você vai colocar o quê? A partir da margem da esquerda, é que você já fez a configuração, que ele está aqui alinhado a 3, né? Pegando lá da folha até chegar aqui está 3. A partir dessa linha 3 aqui, da margem 3, você vai chegar um pouquinho mais para lá, para a direita. Aí você vai utilizar 4 centímetros. Então, vocês estão lembrados da régua lá em cima? Está lembrado como é que você faz a configuração para colocar a distância tipo para fazer um parágrafo ou não? Eu prefiro usar a régua. Nesse caso, eu vou pegar lá na régua, eu não vou pegar o primeiro pontinho, eu vou pegar toda ela e vou arrastar até dar 4 centímetros. Tá bom? Deu 4 centímetros, beleza? Posso colocar a fonte Arial Times New Roman. Se eu comecei com Arial, eu vou com Arial até o fim. Se eu comecei com Times New Roman, eu vou com Times New Roman até o fim. Tamanho 10 ou 11, depende das instruções que você receber. Então tá aqui, ó. Essa aqui é a famosa citação longa. Se você tiver uma citação até 3 linhas, não é que não pode, você não deve fazer isso aqui. A partir da 4ª linha em diante, aí você tem que fazer isso aqui, ó. Porque aquela citação curta, geralmente ela fica nos meandres, né, no meio aí do seu texto. Aí você tem que colocar aspas, depois você tem que colocar igual está aqui embaixo, né? Pierre Levy, 1999, página 17. Tranquilo? Então, estou mostrando para vocês um jeito muito mais prático, mais fácil, para que você possa já estar fazendo aí a configuração com relação ao artigo. Beleza, né? E aqui, galera, nós chegamos na bibliografia ou as referências, tá certo? E aqui você observa que primeiro vem o que ali, galera? Vem o sobrenome, né? Ele está em caixa alta, ou seja, está tudo maiúsculo. Depois vai lá com o nome, José Eduardo De Luca. De Luca é o caixa alta, tá bom? A indicação da obra dele, observa que está em negrito, lá da revista BR Office, tá bom? E depois vem os demais, que é a editora, tá falando lá que é revista eletrônica. Vem o caso aí da edição, que está falando aqui a número 9, o ano, tá bom? 2009, você pode colocar a página de um determinado fragmento que você pegou. Observa ali embaixo também que tem, ó, Salman Khan, né? A mesma coisa, tem que seguir essa parte aí, o Levi também, tá vendo lá, ó? Então, como é que funciona isso, professor? Você vai manter a sua ordem alfabética. Como assim, galera? Olha lá. Observa que D, ó, A, B, C, D. Né? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Olha, K, L, vem depois. Então, galera, tem que colocar isso aí na ordem alfabética. Tranquilo? Então, é isso aí. Terminou lá o seu artigo.
organizou tudo bonitinho, sei lá, quem vai passar aí para verificar se seu artigo está ok, se está precisando de colocar mais alguma coisa. Professor, é viável colocar o número de página? Você pode fazer o que a gente chama de paginação, sim. Seu editor de texto também tem a opção de colocar número de páginas, né? Então, depende. Tem uns que falam que o artigo não há necessidade de você estar colocando número de páginas, tem outros que definem que você precisa colocar número de página, aí você vai usar aquele critério, né? Ou você vai colocar posicionado lá no topo da página, ou lá embaixo, né? No rodapé. Tranquilo, galera? Sem estresse, né? Então, agora, percebi aí que você já está sabendo, pelo menos já tem uma ideia formada, como é que você vai formatar o seu artigo científico. Tá certo, pessoal? Então vai aqui um abração do professor Eurípides. Bye!